pedagógico, tá, pessoal? Uma sexta-feira, agora finalzinho de sexta, né? Quase final para alguns professores de plantão da noite também, tá? Sou o professor Alexandre, sou aqui do núcleo de Cornélio Procópio, Norte Pioneiro aqui. Também trabalho como professor de robótica e estou na área de formação também junto com vocês, tá? Eu tenho formação na área de mecânica, elétrica, física e matemática, tá? Eu trabalho nessas áreas aí, já venho trabalhando no SESI e Senai também com a parte de robótica, automação, mecatrônica, essa parte de linguagem de computador aí que tá uma febre hoje nas escolas, graças a Deus, né? Tá aumentando a nossa área de demanda. E espero poder ajudar vocês, tá, pessoal? Tá? A nossa formação, eu falo sempre que tá ligado, entrelaçado às ramificações de ideias, né? Ou seja, nós vamos um ajudando o outro durante esse processo pedagógico, tá, pessoal? A gente vai tentar ser o máximo, vamos contribuir um para o outro, né? Tanto aqui na jornada de trabalho quanto no grupo. Isso é deixar muito importante, bem claro para vocês, tá? Não é nesse momento de 2 horas de trabalho nosso aqui que nós vamos ficar limitada ao trabalho nosso pedagógico. Se tem dúvida, caracteriza as partes de programações, a parte pedagógica, manda no particular, manda no grupo, vamos compartilhar esses desafios nossos durante o nosso dia a dia de trabalho, tá bom, pessoal? Então, a formação de professores serve para isso, tá? Outro item importante, pessoal, que é muito assim interessante, eu conheci vocês. Primeiro, né, para mim saber onde vocês são, que área que vocês estão atuando, né? Se são de áreas de exatas, áreas de humanas. Alguém pode falar, por favor? Ou eu vou escolher falar, vamos nessa sala, eu vou pegar você. Vamos lá. Vai falar, Luciana. Não, então, Ricardo. Ricardo. Então, vamos lá. Ricardo, sou de Maringá, formado em matemática e física. Leciono na Universidade da Unigá nos laboratórios de física. E nesse ano, então, peguei a robótica. Então, é uma experiência massa, né? Vou sofrer um pouquinho, tanto eu como os alunos, mais os alunos. Isso é verdade? Uhum. Então, é uma coisa que nós vamos ter que discutir sobre a programação, né? Qual que vai ser adequado realmente para os alunos. Ótimo. Certo? Então, é isso aí. Obrigado, professor. Luciana? Só desculpa, só um pouquinho. Pode falar, professor. Nessa turma, eu estou lecionando para o ensino fundamental. Agora, eu não, vamos supor, eu não sei, acredito eu que também posso fazer parte desse grupo aí, né? Pode sim, professor. Tranquilo, pode sim, tá? Luciana? Eu sou Luciana, eu sou formada em Engenharia Civil e Arquitetura. Então, eu comecei dando aula para os técnicos, tanto de segurança do trabalho, né, que eu tenho especialização, quanto de edificações. O ano passado eu trabalhei com o pensamento computacional do ensino médio, né, entre outras disciplinas. E esse ano eu peguei a robótica do fundamental. Muito bom, legal. Seja bem-vinda. Próximo. Obrigada. Eu sou Rosane Berté, sou do núcleo de Foz do Iguaçu. No momento, eu estou atuando no núcleo mesmo, como ADM de robótica, então eu acho que tem uns colegas que estão com o microfone aberto, tá dando um retorno aqui. Então, para mim está sendo um desafio, porque eu sou pedagoga de formação, né? E a minha área é totalmente diferente da área aí da física, da robótica, de toda essa formação aí que o professor apresentou. Mas como a dele de robótica, nós também temos que fazer formação com os professores, né? E, na medida do possível, a gente está se apropriando. Então, o meu objetivo aqui é aprender mesmo, assim, me aprofundar, né? Para poder também dar esse subsídio, esse suporte para as escolas. Nós temos a equipe do CRTE, né, que tem o pessoal que entende mais de programação, que já tem uma formação, então, quando precisa, a gente socorre com eles.
mas não faz parte assim da minha formação. Então, eu sou mais do pedagógico mesmo, né? Mas é um desafio. Estou me lançando a esse desafio aí de aprender e estar aqui com vocês. Muito bom, seja bem-vindo, Rosane. Próximo. Então, meu nome é Carlos, eu sou aqui do núcleo de Curitiba, sou da área de humanos, sou professor de inglês, que tem até muito a ver com a robótica, né? Mas eu já tenho um pouco, não é mais experiência, já tenho mais contato com a robótica porque minha esposa é professora de robótica no colégio particular. Então, é entrar nisso aí, mas para começar a aprender mais e como é que vamos como é que vamos aplicar isso dentro do estado, né? Muito bem. Muito obrigado, Carlos. Próximo. Meu nome é Géia, sou do núcleo de Vaiporã. Eu sou professora formada em biologia, acadêmica em física, mas praticamente como eu trabalho com educação especial, então eu fico uma alfabetização. Esse ano eu peguei uma aula extraordinária em física e, por acaso, eu peguei um segundo ano no ensino médio, que é robótica. As primeiras aulas eu gostei muito e desesperada quando eu vi o SO, quando eu comecei a chegar aos kits, porque eu não tenho experiência nenhuma. Então, eu fiquei tão desesperada que eu dei as 2 aulas que eu tinha de robótica. Mas eu vou fazer o curso formação porque é um desafio. E eu quero aprender para quem nos próximos anos poder trabalhar com a robótica. Mas eu fiquei muito desesperada porque eu vi que eu não ia dar conta. Então, eu preferi deixar para outra professora. Seja bem-vindo, Dinéia. Tamo junto, tá? Fica tranquila. Próximo. Pode ser eu. Eu me chamo Juraci, né? E sou professor de física, concursada, né? Trabalho com ciência, matemática financeira e agora eu peguei só uma turma de robótica para mim, porque o ano passado eu fiz o curso e eu não. Porque daí tinha muita gente boa naquela época, daí eu não tinha nem coragem de fazer pergunta, né? Agora eu vou ver se eu vou aprender. Eu quero aprender, porque eu me obrigo a aprender, né? E sou de Nova Prata do Iguaçu, né? Trabalho no Colégio Estadual Irmã Margarida, mas num município próximo do meu, né? Aqui, que é Salto do Lontra, né? Mas, assim, a princípio, assim, agora é só a parte de física ali, né, que nós estamos vendo, tá tudo certo. Eu quero ver quando começar a parte lá com o Arduino, eu não sei o que vai dar, né? Mas vamos indo, né? E espero que eu aprenda, eu quero aprender como mexer com esse treco aí. Ótimo, professora. Tá, é que eu falei para pessoal, nós somos uma família aqui, pessoal. Eu sempre falo assim que programação é praticar, é um processo de prática. Vou estar passando algumas ideias, algumas dicas para vocês, trazer o aluno para vocês. Eu já começo a falar um pouquinho na parte de robótica para vocês. Como que eu faço em sala de aula? Passar para vocês. Essa troca de experiência é muito importante, né? Para a gente começar a parte de programação, a parte de comando, explicar o porquê que tem que aprender realmente robótica. Mas, Juraci, fica tranquila, tá bom? Estamos juntos nessa jornada aí, vamos brincar junto aí, pode ficar tranquilo, tá? Seja bem-vindo. Próximo. Obrigada. Boa tarde. Gente, eu sou o Thiago, aqui de Londrina. Sou formado em física mesmo, aqui pela UEL. E sou professor da rede, né? Esse ano eu ia tentar pegar as aulas de robótica lá no meu colégio, só que acabei ficando só com as aulas de física mesmo. Até perguntei pro professor, né, Alexandre, em particular, se eu poderia estar participando mesmo sem estar em sala de robótica. Mas eu estou aqui com o intuito de realmente aprender e mais para frente, né, quando surgir a oportunidade, tá pegando essas aulas de física e já me preparando, né? Eu também já atuei em colégios particulares e durante uma época eu trabalhei aqui no SES de Londrina
justamente com a disciplina de robótica também, né? O material um pouquinho diferente, que era do Lego Zoom e tal. Então aprendi um pouquinho, mas do estado eu ainda não consegui assumir. Beleza, Thiago, nós temos uma conversa aí antes já, tá? O Thiago tá falando do Lego lá, EV2, EV3, também trabalho bastante com essa parte de programação lá no SESI, Senai, tá? Praticamente, você vai ver, Thiago, que é o mesmo processo. A diferença são os equipamentos, né, com um pouquinho mais avançado lá, mas a programação segue o mesmo processo. Mas pode ficar tranquilo, tá, Thiago? Vamos trabalhar juntos, tá? Obrigado, Thiago. Luciano, por favor, pode falar. Uma dúvida. Pode. Ele vai ser mais voltado para a robótica do médio ou do fundamental? Você entendeu por que eu estou querendo conhecer cada um de vocês? Você pode ver que essa aula que eu estou passando para vocês, pessoal, vou assistir mais outra vez no final de semana, como as outras turmas também, para mim preparar um conteúdo mesclado, professora, porque eu não posso focar somente no ensino médio ou focar somente no fundamental. Quero ver a demanda que eu tenho de fundamental e a demanda de ensino médio, me preparar a programação específica para este processo. Porque senão começa avançado no ensino médio, o pessoal do fundamental fala, meu Deus do céu, por onde começa? Então, por isso que eu estou fazendo esse sistema de conhecimento dos professores, né? Para mim já moldar o meu material na parte de programação, já para caminhar todos juntos, né, professora? Mas você viu que eu estou já perguntando, pessoal, ensino fundamental. Daqui a pouco eu perguntar, quem é do fundamental? Quem é do médio? Porque daí nós conseguimos lá. Não, porque eu quero levar todo mundo junto no mesmo processo, né, professora? Tá? É que o fundamental, por enquanto, tá bem tranquilo. Isso, cortando, colando. Ensino médio é um pouquinho mais chato, mas segue o mesmo processo. Chato que eu falo assim, um pouquinho mais dificultuoso, né? Às vezes você não trabalhou com fundamental, não teve noção de robótica, é um pouquinho mais difícil. Mas eu vou passar os macetinhos para vocês, que vocês vão dar um show lá, não vai ter erro não. Tá bom, professora? Por favor, obrigada. O João pode falar, João. Eu sou o João, totalmente fora de área, ou seja, fora da casinha. Sou professor de Geografia, ensino fundamental e médio. E, na verdade, quando eu fui fazer a inscrição, não tinha mais nada na área. Então, aquela pressão, né, de você fazer, daí eu, meu colega lá do colégio, que é professor de inglês, até estou chamando ele para ver se ele vem, acho que ele esqueceu, para a gente pegar e fazer robótica para trabalhar junto em algum sentido. Ele já trabalha já com os alunos com os computadores, e daí talvez dá para fazer algum projeto junto. Mas é para aprender mesmo, professor. Legal, professor João. Realmente, não é só você não, professor. Tem, na minha da turma também, tem um pessoal que caiu meio de paraquedas ali, meio que obrigado, meia força, vamos fazer o curso ali. Mas a gente vai se ajudando, professor. Vocês vão pegando um jeito, vocês vão ver que gostoso que é essa área, tá? Por isso que eu vou falar que ela é interdisciplinar. Já eu vou começar a falar um pouquinho da parte mais técnica, vocês vão ver que legal vai ficar, tá bom? Professor Viviano, pode falar? Obrigado, professor João. Alguém vai falar? Viviane? Todos falaram? Meu nome é Carlos, eu sou de Terra Roxa, Paraná, estamos do Paraná, né? A minha disciplina é matemática, eu tenho 2 padrões de matemática, e trabalho com matemática do 8º ano até o 3º ano do ensino médio, e educação financeira, também de 8º até o 3º ano do ensino médio. Então, eu se inscrevi mais no curso de robótica por uma curiosidade, para saber como é que esse curso, falar tanto em robótica, mas assim, já trabalhei em física também, já fui professor de física há vários anos, quando não tinha ainda professor formado, eu era professor de física da minha região aqui, trabalhei 5 anos em física, com do ensino médio, de 1º a 3º ano aí, uma apostila do 3º milênio, do positivo, toda escola particular. Mas agora eu estou no padrão, nos 2 padrões no estado, completando aí quase 30 anos de carreira, e vamos aprender um pouco, ver se aprende alguma coisa, né? Mais curiosidade sobre a robótica. Que está tão na moda, tão divulgado aí, né? Obrigado, professor. Seja bem-vindo, tá, professor?
Oi, boa Boa tarde. tarde. Desculpa, eu fui falar e acabei esquecendo que meu celular não funciona sem fone. Tranquilo, prof. Então, eu sou a professora Viviane, cheguei um pouquinho atrasado porque me atrasei na estrada aí que eu venho da escola. Eu sou do núcleo de Pitanga, trabalho no município de Boa Ventura de São Roque, moro aqui. Sou professor de matemática e sou formada, a minha formação também é engenharia civil. Só que a minha primeira profissão, como eu diz, né, é professora, né, professora de matemática. E aceitei o desafio aí de trabalhar com robótica, né, eu já trabalhei, já tive programação, sei que é totalmente diferente, né, mas é um desafio que eu aceitei e espero conseguir vencer esse desafio aí. E conto com a ajuda do professor para ajudar. Seja bem-vinda, professor Viane. Pode ter certeza, como falei para vocês, né? Não é somente no momento agora, tá, pessoal? Vocês têm total liberdade de estar perguntando para mim fora também do horário, para ajudar. Se caso eu não falei para vocês, eu também sou enfermeiro plantonista, pessoal. Trabalho na Unimed, trabalho à noite, faço plantão. Se eu atrasar um pouquinho responder para vocês à noite, algo nesse sentido, porque eu estou no plantão, na correria não dá tempo. Mas eu termino de responder para vocês, tá bom? Você pode ficar bem à vontade. Quem mais? Faltando aí, pessoal, por favor? Olá, boa tarde. Eu sou a professora Isalene, eu sou formada em matemática. Atualmente eu trabalho em uma escola do município de Fazenda Rio Grande, região metropolitana de Curitiba, e eu dou aula para os sextos anos. Eu não estou dando aula de robótica, mas eu escolhi fazer essa formação por curiosidade e para aprender também, porque futuramente eu pretendo pegar essas aulas e trabalhar com os alunos a robótica. Muito bom, professora. Seja bem-vinda, tá, professora? Pode ter certeza que você está no caminho Obrigada. correto, certo? Alguém mais, pessoal? Ivanilda, quer falar? Ah, tá. Você mandou uma mensagem, Ivanilda. Beleza, tá? Eu tô vendo, você mandou uma mensagem, tá, Ivanilda? Muito obrigado, tá bom? Faltou mais alguém na sala? Todos responderam? Eu. Pode falar, prof. Bom, meu nome é Juliane, eu sou professora de Campo Largo, sou professora de Física, Empreendedorismo e Matemática Financeira. Eu sou formada em Física, mestre em Cosmologia e eu tenho robótica também, né? Física com os segundos anos, então eu vim aqui aprender um pouquinho mais sobre. É isso. Ótimo, professor. Seja bem-vinda, prof. Alguém mais na equipe? Beleza. Pessoal, é o seguinte, então. Vou começar bem tranquilo, tá, pessoal? Que eu tô vendo o pessoal que tá começando agora, tá iniciando agora, tá bom? O que eu posso falar para vocês? Para quem às vezes não está com aula de robótica, né, acaba abrindo novas oportunidades de trabalho, até mesmo de conhecimento para vocês estarem atuando, né, futuramente, né? Porque vocês vão receber uma certificação direcionado à robótica, né? Isso é muito importante hoje no estado, isso aí conta a pontuação, né, para você estar pegando as aulas de robótica. E vou falar um item muito importante para vocês, pessoal. Professor, não consigo assistir sua aula nesse horário na sexta. Por favor, tá? Manda no meu WhatsApp com antecedência, ou no e-mail mesmo, né, @escola, para mim estar sabendo como vai fazer esse processo. Porque se você não conseguir, por exemplo, hoje, eu posso estar passando as aulas, por exemplo, tem aula na terça e tem aula na quarta, meus dias de trabalho. Se você não pode na sexta e conseguir na terça e na quarta, eu te mando o link para você estar acompanhando essa aula, para você não ficar com falta, tá bom? E para a gente tentar um se ajudar com o outro, para ninguém sair prejudicado nessa situação. O que eu puder fazer nessa parte em relação à presença de vocês, até mesmo a atividade de vocês que é proposto durante o trabalho pedagógico nosso, eu vou estar fazendo isso para você, para ajudar vocês não ficarem prejudicados, tá bom? Um item muito importante, pessoal, para quem já está ou para quem vai começar a robótica, é incentivar esses alunos. Por quê? Né? O professor fica naquela dúvida. Eu vou começar de que forma? Porque nós temos o embasamento teórico, né? E o embasamento prático, certo? Você tem um material já pronto para você estar seguindo,
né? O material de apoio pedagógico, você está seguindo esse material. Mas eu sempre falo para os professores o seguinte: não podemos ficar limitados, né, a esse material. Nós temos ele para ser consumido, certo? Eu vou pegar um tópico ali bem legal, né, para a gente estar interagindo na sala. Por exemplo, vou trabalhar, por exemplo, lá a parte de física, tensão, resistência, corrente elétrica, potência. Um exemplo, né? Um assunto que vai ser trabalhado em robótica. Aí, o que acontece? O professor já fica preocupado, porque às vezes o professor não é de física. Ele fala, como que eu vou trabalhar esse assunto complexo que eu só vi na minha formação quando estava no ensino médio ou na faculdade, né? E não estou atuando nessa área. Dica importantíssima. Se você conseguir materiais externos, o que é materiais externos? Por exemplo, vou trabalhar com resistência. Chuveiro. Tem uma resistência para você trabalhar, mostrar como que é o princípio de funcionamento, como que é o princípio, né, de trabalho desse chuveiro com os alunos. Para os alunos não ficar limitados somente àquela placa, né, aqueles objetos de robótica, aquele kit. Então, para ele entender que aquele processo prático, né, externo que tem na sua casa, na sua residência, nos locais que ele frequenta, também constitui aquele tipo de trabalho, resistência, tensão, corrente. Então, ele consegue ter essa visão do momento da prática. Porque senão o aluno ele vai ficar fazendo o projeto, né, o protótipo na sala de aula, mas ele vai ficar sem orientação. Isso daí deixa o aluno confuso e desmotivado. Né? Você não vai pegar, por exemplo, se o professor ou a professora não trabalha com a área técnica, por exemplo, não trabalha como subsequente ou integrado como escola técnica, se você não tem noção do trabalho, como que funciona a instalação elétrica, você não vai fazer uma instalação, mas pode mostrar como que funciona o processo. Então, você tem esse processo para mostrar para eles. Agora, se você é professor da área técnica, professor trabalha com curso técnico em mecânica, técnico em eletroeletrônica, técnico em mecatrônica, facilitou. Então, aí você está praticamente no lugar perfeito para trabalhar robótica, porque o pessoal convive com isso daí. Agora, o ensino médio fundamental já é mais difícil, porque o aluno não consegue, às vezes não consegue enxergar mesmo a prática, né, da robótica no seu dia a dia. Porque senão o aluno acaba fazendo o quê? Desistindo. Desestimula esse aluno. E outra, né, não adianta também eu montar um projeto belo, perfeito, lindo lá, e esse aluno não conseguiu o quê? Explicar esse projeto de uma forma que conceitua o seu trabalho, né, naquele momento que ele está realizando. Então, essas características, você levar utensílios, né, ou até mesmo, né, algum vídeo que vai trabalhar em cima do seu material pedagógico de robótica, isso vai te auxiliar, vai te ajudar muito. Então, dicas que eu estou dando em relação a isso, para você não ficar sendo prejudicado. Professor, mas o material é muito maçante teórico. Dá uma revisada, ver o que tem no ambiente de trabalho seu, o que dá para pegar ali para mostrar para os alunos, né? Durante a sua aula teórica, para não ficar somente teoria lá daqui umas 2, 3, 4 ou 2 semanas, ou 3 semanas ou mais, da a prática. Então, naquele momento, já pode levar algum material de apoio pedagógico para ir mostrando para os alunos. Porque na hora que você for montar o processo pedagógico da robótica, ou seja, trabalhar com kit, né? Aí você vai ter mais visão de trabalho técnico, né, com seus alunos. Porque eu vejo muitos alunos trabalhando, montando vários projetos que está naquela listagem nossas lá de trabalho pedagógico robótico, o aluno tem dificuldade de explicar, né? Então ele montou, mas muitas vezes ele não sabe sair dali, daquele mundo ali. Então isso daí me deixa bastante preocupado, né? Porque qual que é o foco da robótica? Construir o quê? Alunos empreendedores. Construir alunos criativos. Porque hoje nós não temos alunos com esse tipo de característica, pessoal. Entendeu? Alunos que pensam, criam, saem de determinada situação, problema. Aluno que gosta de ficar quebrando cabeça pensando. Eles querem pronto. Então, precisamos fazer eles pensarem. Mas para isso, nós temos que dar o quê? Ferramentas. Então, isso que eu estou falando para vocês são ferramentas pedagógicas. Professor, você vai trabalhar com tensão, como eu falei agora, 127 volts, 220, leva uma fiação para especificar por que tem que usar essa fiação de 1,5, 2,5, usar 127 volts, 220. Então ele vai, e na hora que chegar na cadeira, ele fala, mamãe, a energia nossa aqui está errada. Vou ter que trocar essa fiação. Por que eu estou falando isso, pessoal? Entra até a parte de segurança. E ele consegue se comunicar com outros profissionais
que tem informação e ele não tem. Ele apenas faz um curso de robótica. Então, eu mesmo gosto de trabalhar com motores, laboratório de química. Então, fazer esses testes bem legais com os alunos, que eles saem dali e falam, nossa, mas caraca, agora eu sei que trabalhar com a parte de química, o que é gasoso, o que é líquido, ainda não consegue enxergar isso daí, mas tem que fazer na prática. Aí depois que eu vou montar a parte pedagógica lá no kit, o aluno fala, professor, dá para fazer tal coisa? Eu falo, ganhei o aluno, porque ele inventou um projeto, elaborou um projeto, ele criou um projeto fora do meu ecossistema, fora da minha apostila. Porque se ele ficar Ctrl+C, Ctrl+V, ele vai se tornar um robozinho. Então, precisamos... E outro item muito importante, que eu vou dar outra dica para vocês, pegamos muitos alunos, pessoal, que não gostam de se comunicar. Em robótica tem muito isso, pessoal. Vamos falar assim, que são os alunos assim, que gostam muito de exatas. E eles gostam de trabalhar sozinhos. Trazer esses alunos para trabalhar em conjunto, dando o quê? Suporte, né? Ou seja, você vai programar hoje você vai montar, então passar atividades que eles consigam trocar, para não ficar simultâneo fazendo a mesma atividade. Senão, eles não conseguem trabalhar em equipe, pessoal. É outro problema muito grande que tem na robótica. E acaba criando isso, porque o aluno sai dali e vai fazer a graduação, ele continua fazendo a mesma coisa. Ele chega na graduação com a mesma mentalidade, né, de trabalhar. Opa, Juraci, vamos falar? Por favor. Não, é que eu monto grupos, né? Eles são, na robótica, eles são obrigados comigo a trabalhar em grupos. Tanto é que agora eu estava trabalhando resistência e corrente elétrica, aí os circuitos simples ali eu montei todos, e teve aluno que foi além do circuito simples, né? Teve um que já montou um robô, que ele pisca os 3 LED lá, que é coisa lá na frente que nós vamos fazer. Ótimo, show. É esse detalhe. O aluno consiga adiantar o processo entendendo o que ele está fazendo. Pegando o gancho da professora Jaci, professora, está falando da parte de circuitos, né? É legal quando o aluno fala assim, professor, agora eu sei o que é a primeira lei de Ohms, entendeu? O que é a lei de Kirchhoff? Nossa, isso é lindo. Nossa, você escutar o aluno falar isso, né? Até o professor de artes aprender, né? Reaprender esses conteúdos. Eu falo, nossa, meu Deus do céu, o aluno fala que gostoso. Por quê, pessoal? Nós damos um empurrãozinho também para o professor de matemática, física e química. Ao mesmo tempo, nós damos uma ajuda para eles, né? Porque lá no Enem, você pegar as disciplinas que trabalham essa parte mais técnica, específica, são coisas do dia a dia. Coisas que muitas vezes o aluno não entende. E ele tendo essa vivência na sala de aula de robótica, ou seja, de ofertas, né, no contraturno ou extracurricular, o aluno consegue entender realmente como que funciona e qual é o princípio de cada situação. Entendeu? Ele vai entender o que é um desenho, o que é um croquis, o que é um desenho técnico. Ele começa a interagir com ferramentas técnicas que talvez ele nunca teria esse conhecimento básico. E muitas vezes é o pulo do gato numa entrevista de emprego. Então, o aluno acaba se destacando não somente na aula de robótica, mas na sua vida profissional. Isso que é o legal, né? Então, esses conceitos, né, a gente tem que acabar trabalhando. Igual você falou, eu tenho aluno que trabalha em grupo, mas ele é muito individualista. Porque ele já vem lá do fundamental, né, com este tipo de perfil, e é difícil você domesticar esse aluno quando se fala de mudança, né, de estratégia. Então, tem que ser aos poucos, dando atribuições para ele, né, ou para ela, e sempre, né, valorizando o trabalho de todos os alunos. Não importa se é simples ou extenso, né? Isso é muito implicativo a eles, né? Motiva eles a dar mais, né? E outra coisa, né? Professores que têm condição, participar de competições. Levar o trabalho de vocês para fora. Porque eu fico pensando, pessoal, eu trabalho aqui em Açaí, no CEP de Açaí, nós gostamos muito de divulgar o nosso trabalho. Tá? Mostrar o que está sendo feito na escola, começando pela nossa região, ou seja, Açaí vai mostrar o trabalho para Açaí primeiro. Então, vai mostrar para os pais, vai mostrar para a população, para os empresários, o que nós estamos produzindo. Ali tem espanhol? Como que é feito o curso de espanhol? Tem inglês? Tem inglês? Então, tem robótica? O que tem mais na escola? Mas se você não sair da escola e ir lá para fora divulgar, dificilmente você consegue extrair mais, vamos dizer assim, mais público, né? Ajudar a escola em relação a isso, porque os pais muitas vezes nem sabem o que está acontecendo. Nós pegamos na reunião dos pais, por exemplo, de entrega de boletim, já entregamos um projetinho para os alunos apresentar para os pais. Porque os pais entendem realmente o que eles estão fazendo. Então, professor, mas vai sobrecarregar o professor. Vai sobrecarregar o professor e aluno. Mas o legal é que os alunos
tem a oportunidade de apresentar para os seus próprios pais, para os seus próprios amigos, que é o começo do trabalho do empreendedorismo, né? Ele se soltar perante as pessoas. Que eu falo que é o mais difícil, do que o pessoal estranho, é muito mais fácil do que a pessoa interna, né? Para ele vender o peixe para o próprio pessoal, mais complicadinho. Nós temos grupo de vendas ali, na própria escola, sabe? Tem aquela semana intensiva lá de vender produtos. Cada aluno, professor, eu vou fazer um bolo amanhã para vender. Legal. Eu vou trazer tal coisa. Então, ele tem esse momento para criar essa situação de vender o produto dele. Então, nós criamos as situações na escola para apresentar o trabalho. Porque não adianta você ir lá para a UBR, ganhamos o título. O pessoal lá de São Paulo, onde vai estar o polo da Olimpíada lá, eles vão saber que você ganhou. Mas só que tem um porém. E os pais dos alunos? E a sociedade? E a cidade ali perto? Que eles conhecem o projeto? Ficou pendente. Perdemos o principal, que é a base nossa ali. A base é a cidade que atuamos. Eles têm que saber que nós estamos fazendo algo diferente para melhorar a educação da nossa cidade, né? Principalmente as empresas, né, pessoal? Tá? Então, são dicas para vocês estarem fazendo, atuando, né, também. Eu sei que muitos de nós somos sobrecarregados com atividades no dia a dia, e não é fácil você criar um projeto. Fazer um projeto é fácil, pessoal. Exato. Divulgação no Instagram, Facebook, isso é muito importante. O marketing digital, né? Então, rodar isso daí. Foi um projetinho diferente que vai dar certo? Manda lá para o Instagram, vamos divulgar esse trabalho do aluno. Porque o aluno começa a ficar mais, como se diz, né? Mais vantajoso em relação ao seu conhecimento. Ele vai querer aprender mais. Porque ele se sente o quê? Valorizado. Então, esses são valores que nós damos para os nossos alunos. Quando você fala que vai trazer alguém de fora para assistir eles apresentarem, nossa, meu Deus. Eles ficam tudo oriçados, né? Ai, meu Deus do céu, vou apresentar aquele lá. Então, você tira ele lá de conforto. E eles falam para os pais, tá, pessoal? Isso que é o mais gostoso, né? Papai, vai vir então a empresa, vai vir tal pessoa, vou apresentar amanhã o trabalho. Então, eles criam uma expectativa. Esses alunos precisam disso, né? E aí é aquele velho ditado. Um aluno vai lá, faz um projeto legal, os outros amiguinhos vão querer seguir ele. Então vamos tentar fazer esse processo legal, tá? Essa divulgação do nosso trabalho, que é muito importante, tá? Alguém levantou alguma dúvida? Beleza? Então, essa parte técnica foi para vocês de dicas pedagógicas, são muito importantes, tá, pessoal? Show! Feira, você tocou num assunto muito importante, né? Feira, competição, né? Nós que estamos no grupo mesmo, sempre tiver competição próximo, quem escola que puder compartilhar e sair daqui de Açaí, ir lá para Londrina, ir lá para Maringá, ou vice-versa, vir para cá para conhecer a escola, trocar experiência, isso é gostoso. Isso ganha muito, tanto a escola quanto os alunos, entendeu? Isso é um ganho que não tem preço, né? Porque o aluno sai daquela situação, porque ele quer apresentar, eles querem falar. Vai falar para quem? Se você não traz essa demanda para eles. Então, precisamos fazer isso. As faculdades fazem muito isso, né, pessoal? Principalmente a UTF, a UEM, a UEL gosta de divulgar o trabalho nessa parte. Nós também temos que divulgar, né? A Uningá também, né? Porque nós temos que divulgar. Se não divulgar, não vai ser visto nunca. Nós temos que estar na boca do povo e do pessoal aí, dos pais dos alunos, tá? Pessoal, eu vou compartilhar o materialzinho com vocês aí, tá? Eu falo demais, tá, pessoal? A gente vai se empolgando, porque a gente pega alunos aí com muita dificuldade financeira. Eu trabalho com ensino técnico, pessoal, subsequente integrado, e tem vezes que você vê um milagre acontecer em relação à educação, pessoal. Pessoas que chegam ali na escola desanimados, motivados, muitas vezes não tem nem o que comer em casa e conseguem adquirir uma profissão. Isso daí não tem preço, pessoal. Isso é algo assim. Depois você vê no mercado de trabalho aí, tocando a vida sozinho aí, conseguindo seguir a carreira universitária. Isso daí pesa, tá, pessoal? Pesa bastante. Então, esses diferenciais aí que você vê o aluno entrar numa situação, sair da porta da faculdade, da porta da escola, com outra realidade, né? Com outro grau de familiar, entendeu? E ali vai puxando, né? Eu vejo isso que eu fico mais contente. O aluno sai, daqui a pouco tá o filho, daqui a pouco tá o sobrinho, e vai vir na família. E me mostrando aquele exemplo. Isso é gostoso, tá, pessoal? Eu vou compartilhar o material com vocês. Aí, se caso não estiver aparecendo, vocês me falam, tá? Fazendo favor, beleza? A tela tá em branco aí, né, pessoal? Será que não vai? Peraí.
compartilhar aqui. Vocês estão vendo aí, pessoal? Beleza. Só vou abrir esse vídeo um pouquinho, fazendo um favor, tá? Se o som estiver ruim, vocês falam para mim, por favor. E eu vou desligar o meu som aqui para não atrapalhar, tá, pessoal? Então, pessoal, eu passei esse vídeo para vocês, né? Para vocês fazerem uma análise, né? Que às vezes a gente se engana com determinada situação, né? A gente está numa situação adversa, né? Sim, envie sim. E eu fico pensando muitas vezes, né? Tomar cuidado com rotular aluno, rotular profissionais. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Isso daí atrapalha a nossa carreira, tá, pessoal? Tanto profissional quanto familiar. Isso é muito ruim, né? Cria uma imagem mirabolante, né? Porque se eu chegar e falar, professor Ricardo, professor, aquela professora lá, tal coisa, o professor Ricardo vai criar uma imagem antes de conversar com a professora.
A escola lá é ruim de trabalhar, então essas coisas a gente tem que tomar muito cuidado, né? Quando você vai, às vezes, passar esse tipo de imagem para outras pessoas e acaba dificultando o crescimento da outra pessoa lá em relação à sua visão. Então, isso daí acontece muito na sala de aula, né? Tem aluno que tem uma facilidade imensa em física, uma dificuldade em português, e vai assim. A gente tem que acabar se ajustando, né? Aí entra a adaptação, achar um jeitinho ali de passar esse ensinamento, por mais que vai sobrecarregar, às vezes, a gente no trabalho, né? A gente vai perder alguns minutinhos aí do dia, passar uma mensagem, um trabalho para WhatsApp para um aluno, vice-versa, para recuperar a nota, aquele trabalho, aquela correria lá, né? Mas ali faz a diferença, pessoal, intensamente, tá? E a gente não sabe o que acontece na casa dos alunos, se eles comeram, se eles brigaram com os pais, se os pais brigaram, que tipo de trabalho que eles estão trazendo para a sala de aula, por que eles estão quietos, por que eles estão alvoroçados naquele dia. Entendeu? Nossa profissão é uma profissão abençoada, pessoal, porque cada dia é um dia novo, são novas tentativas, né, de ensinar, de aprender, né, e você acaba, né, a gente mesmo, né, a gente pega uma determinada situação de disciplina, puxa, será que eu vou dar conta? O que eu vou fazer, meu Deus do céu? Eu preciso do meu padrão de aula para me conseguir suprir esse ano. Então, você precisa também de ajuda, né? É esse momento, é essa hora que você vê a necessidade, a gente tem que se unir, fortalecer para a gente conseguir crescer e progredir. Sozinho a gente dificilmente vai conseguir crescer, né? E lá no fim, depois, sozinho você não é mais nada, né, pessoal? Aí esse vídeo eu vou compartilhar com vocês também, tá, pessoal? Que é mais trabalho pedagógico para estar passando também para vocês, tá? Só vou compartilhar aqui. Mas depois eu passo para vocês a apresentação por completo, tá bom? Para ficar tranquilo, mais fácil. Eu passo no grupo para vocês lá. Pessoal, então, empatia e gratidão. Vocês estão vendo aqui, né, pessoal? Desculpa, me perguntei. Estão vendo? Beleza, obrigado. O lugar mais difícil do mundo é o lugar do outro. Perfeito. Realmente, essa situação que eu acabei de falar para vocês, né? A gente não está na situação do aluno, não está na situação do nosso amigo de trabalho, professor, da direção, entendeu? É difícil. Então, a gente tem que ter empatia e gratidão no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Para a gente também sobreviver, né, pessoal? E a gente não adoecer, tá, pessoal? Então, esse trabalho, essa jogada é muito importante porque a gente acaba adoecendo também, se a gente ficar levando tudo a ferro e fogo, aí as coisas não é bem assim. A gente tem que ter um controle emocional para a gente não ficar sofrendo, porque o aluno não trabalha com o professor doente, tá, pessoal? Se você está doente, a sala também vai adoecer. Se você entra... É assim, pessoal, o dia que eu saio do plantão, tô cansadinho ali, os alunos falam, professor, o senhor não está bem hoje. Eles conhecem mais a gente do que a própria família da gente, pessoal. É algo incrível, assustador. Eles sabem o comportamento nosso. Eles enxergam as lacunas e dificuldade. E muitas vezes a gente não consegue enxergar deles, né? Porque a gente é um só, né? Ali nós temos 40 alunos, né? Então acho que a gente tem que olhar um pouquinho mais com calma isso daí, para a gente trabalhar com o processo de nivelamento de conhecimento, tá, pessoal? Vou continuar ali, tá? Aqui, né, pessoal, nós temos o kit de robótica, né? O software, né, para trabalhar, o Arduino, Inblock, Tinkercad. Então, esses são algumas ferramentas básicas que nós temos em mãos. Aqui na sala, todos têm kit de robótica? Pode falar, Luciano. Maior? Eu coloco. Ah, tá. Dou um F5 ali, aumenta ali para vocês, tá? Todos aqui, ó, aqui ninguém tá sem caixa de robótica, né, pessoal? Todos têm robótica. Todos têm caixa, tranquilo. Beleza. Se tiver alguma divergência, me fala que eu entrei em contato com o pessoal do núcleo também para estar ajudando vocês, a escola, tá? É o kit, né? Pera aí, Carlos, calma. A escola onde você atua como professor de robótica, eles não têm o kit de robótica ainda não chegou? Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Desculpa, cara, mas então
Ah, tá. Então, desculpa, eu vou estar explicando. Se caso não atua, vocês me falam, porque daí, se caso alguém atua e não tem a caixa de robótica, vocês me falam no particular depois, fazendo um favor, pra gente tentar ajudar nesse processo, tá bom? Senhor Ricardo? Hum, entendi, professor. Complicado, professor. É bom saber dessa situação, porque daí eu consigo fazer um relatório e passar para o pessoal também. Aí o professor Ricardo me passa a escola, fazendo um favor, para ele tentar ajudar, professor. Tá bom? Fazendo um favor. Alguém vai levantar? Obrigado, professor. Alguém mais? Por favor. Viviane, por favor. Não estou ouvindo você, Viviane. Pode falar, Viviane. Não estou ouvindo você ainda. Você vai falar em Libras, Viviane, não vai complicar nossa vida, não, hein? Não está conseguindo, professora? Tá, beleza. Mas depois você manda no chat lá para nós, tá bom? A dúvida, se tiver alguma dúvida. Juraci, por favor. Uhum. Não, professor, fique gravado, professor. Tá? Vai. Sim, sim, fique gravado. Tá, prof? Exato. Pode, foi um segmento, né? Pode seguir a linha de trabalho, né? Tá bom? Mas depois eu vou comentar um item sobre esse. Uhum. Depois eu vou comentar um item em relação ao que acabou de falar agora, tá, professora? Já já eu falo. Professor Luciano, por favor. Entendi, entendi. Uhum. Certo. Já já eu vou falar a parte de controle de peças. Já já, professora, eu vou entrar nessa parte aí. Viviane comentou, falou que não tem ainda kit na escola, Viviane. Isso é muito sério, tá, Viviane? Opa, agora escutei sua voz, Viviane. Ah, agora tô te ouvindo. Certo. Muito bem, professora. Vou comentar esse assunto que você está falando também. Alguém mais, pessoal, quer dar um feedback aí? Tranquilo?
Pessoal, em relação, agora eu vou falar em relação ao material, tá? Para quem nunca deu aula, pessoal, toda escola tem que ter kit de robótica. Tem escola que tem 10, 11, até 20 kits, né? De robótica, depende da demanda de alunos, certo? E depende também do tamanho, da extensão que é a escola, correto? Então, quem não tem, tá chegando, tá, pessoal? Tá chegando nos núcleos da cidade de vocês aí, para ser entregue nas suas escolas, tá bom? E se não tiver ainda, vai se adaptando, igual o professor está fazendo ali, com recursos básicos que nós temos na própria escola, até mesmo comprar algum tipo de recurso, né, em relação à direção. Isso é muito importante para não perder o foco e não perder também o curso de robótica, porque se você não tem demanda, acaba perdendo demanda de robótica para o próximo ano, né, pessoal? Então, isso é muito importante estar ligado, né, no 220 aí, porque se não tem aluno, tem o kit, o ano que vem não abre robótica. Então, é muito importante estar motivado os alunos ali, incentivando a fazer o curso, tá? Outro item importantíssimo em relação ao kit, tá, pessoal? Vou estar passando alguns itens aqui em relação ao kit de robótica nosso lá. O que acontece? Eu não sei se vocês dividem aula de robótica com outro professor. Galera do céu. Agora nós vamos tocar no assunto sério. Aí você organiza a caixa, deixa a caixa impecável, com legenda, tem uma florzinha lá. Professor tal, não mexer. A hora que você pega e vai montar o seu projeto, cadê o resistor? Aí o aluno fuça a caixa inteira, joga para todo lado. Não tem, professor. E daí? Aí começa a aparecer, porque cada pacotinho da caixinha que nós temos lá de robótica, ele está nomeado as peças. Vocês concordam comigo? Então, tá tudo organizadinho. O que está acontecendo, pessoal? Os professores, juntamente com os seus alunos, porque desorganiza tudo. Eu estou pedindo, pelo amor de Deus, para vocês, professores que estão fazendo formação, tenha cuidado com a caixa de vocês de robótica. Já passa para o seu colega de trabalho para ter o mesmo cuidado. Por quê? Se perdemos uma peça, vamos ficar limitados àquela caixa, mas não é a caixa, ao grupo que for trabalhar com aquela caixa. Entendeu, Luciana? Uhum. Meu pai do céu. Top, top. Uhum. Muito bom. Muito bom. Tá organizando. Isso é muito importante. Certo. Uhum. Certo. Certo. Entendi. Uhum. Sobrecarregava. Uhum. Perfeito. Uhum. Foi bom você falar, professor, que também vocês recebem não somente o kit, tá, pessoal, que é a caixa, recebe também o notebook, né, pessoal? Aí é outro fator que já vai entrar, que é muito importante, né? Criar senha, para não deixar qualquer aluno mexer, senão estamos ralados, né? Por isso que eu falei, você trabalhar com outro professor, dividir a disciplina, né? Setor A, setor B da disciplina de robótica, vocês têm que estar muito interagidos ali um com o outro, né? Bem entrelaçados, porque senão vocês acabam perdendo peças. Porque eu não sei vocês, pessoal. Quando eu chego, vou lá pegar uma caixa de robótica, toda desorganizada, eu até desanimo de montar o projeto, porque demora. Então você tem que colocar sequencial. Montou, desmonta com cuidado e as pecinhas voltam para o lugar de origem. Isso daí é muito legal porque o aluno vai ter que aprender também a trabalhar com disciplina. Então isso é muito importante. Senão você vai perder um tempo imenso. Ah, professor, meu projeto lá demorou 3 semanas. As peças estão salvas? Legal, você ganhou nota 1000. Porque não é fácil fazer isso, tá, pessoal? Porque ele trabalha em vários grupos de pessoas, né? E a gente tem que pensar o quê?
eles trocam, muitas vezes trocam o material, né, daquela caixa com outra caixa. Eu acho isso gravíssimo, né? Aí você acaba se perdendo os materiais, né? Foi trocar? Levanta, professor, posso fazer isso? Eles têm que aprender a fazer isso daí, levantar, pedir a opinião de vocês primeiro antes de fazer uma atividade de troca de materiais, né, com o vizinho, tá? Voltando à apresentação de vocês. Pode falar, pessoal. Pode falar. Espera aí. Agora até eu fiquei curioso. Mesinha? Professor, calma aí. Mesinha? Professor, para mim não chegou ainda também que não. Fiquei curioso agora. Eu quero essa mesinha também. Ela se encaixa, né? Igual o de César, eu acho. Entendeu? Agora, nossa, ah, é legal para trabalhar em grupo. É, mas no ponto, mas, mas num ponto eu não acho muito interessante ter espaço dentro do professor mais sentado na escola. Meio complicado lá. Acho que é bom ficar ajeitado na mesma ali, que tem que estar achando espaço mais. Laboratório, isso daí. Uhum. Eu sei qual que é. Entendi. Mas legal, professor. É muito bom isso daí. Eu sei qual é o modelo de mesa. Eu trabalhei com esse modelo no SESI. Muito bom. Para trabalhar em equipe é perfeito. Pessoal, só para. Por que eu estou falando a parte de recursos de materiais? Vou mostrar alguns componentes da robótica da caixa lá, pessoal. Eles são pequenos. Eu não sei se aconteceu com vocês aí, espero que não tenha acontecido isso, do pessoal que usa computador normal para laboratório de informática. Tem vezes que eu chego no laboratório, cadê o HD? Cadê o HD desse computador? Cadê o HD do CPU? Onde está? Entendeu? Então, esse meio de pegar no pé do aluno, cobrar do aluno esses materiais é muito importante, né? Porque daí, professor sumiu. Quem é responsável não é mais o aluno, é o professor. Então, o professor tem que ficar sendo responsável por aquele material. Ele, se tem 100 peças, ele vai ter que entrar com as 100 peças. Eu falo sempre isso daí. Eu chego com meu companheiro lá, amigo, eu vou conferir as caixas ali. Se eu achar uma peça ali que não está mais ali, eu falo, amigo, tá faltando tal peça. Entrega a caixa para ele. Entendeu? Porque eu sei que as minhas peças estão impecáveis, tá em dia, entrego certinho lá, a caixa lacradinha, tá? Voltando lá um pouquinho lá, pessoal, licença. Então aqui é o processo de trabalho, né? Nós vamos estar trabalhando aí no dia a dia. E sempre, né, pessoal, esse link aqui do aluno, vou ver se consigo aumentar aqui, né, pessoal? Será que vai aqui? Vou aumentar isso aqui, senão vocês não vão enxergar. Minha internet está lenta, não sei se é por causa desse sistema de chuva que está demais aqui na região nossa. Nossa. Não. Envia link, meu Deus do céu. Aí. Ficou melhor, pessoal? Beleza, vamos lá então. Opa, desculpa. Aqui, pessoal, ó, para vocês verem os componentes nossos. Aqui é a nossa caixinha, tá, pessoal? Isso aqui é o notebook nosso, né? O manualzinho de robótica dos materiais que vem de insumos, né? Para nós aqui.
e a nossa caixa, tá? Então, todas as escolas vão receber esse tipo de trabalho de kit para vocês aí. Por que eu estou falando para vocês em relação a tomar cuidado com os materiais? Olha os insumos nossos aqui, pessoal. Olha o tamanho dos componentes. Isso daqui, pessoal, se perde muito fácil. Então, são peças minúsculas, né? Bem pequena. E o detalhe, né, pessoal? Por ser componentes eletrônicos, eles são muito frágeis, né? Qualquer esforço físico de maior complexidade, você vai quebrar, vai romper, vai acabar estragando, tá? Aqui, pessoal, são peças que vocês, quando recebem, né? Vocês vão estar tendo meios, né? De passo a passo de montagem, tá, pessoal? Só as configurações no dia a dia ali para criar um objeto ou outro, vocês podem estar mudando, né, o setor de montagem, mas você tem um caminho para seguir, tá, pessoal? Então, aqui são os componentes eletrônicos que você vai receber na sua escola. Por isso que eu falei, cada professor tem que tomar muito cuidado, porque, professor, vou pegar o ultrassônico aqui, o olhinho aqui, ó, o sensor ultrassônico. Se você não conhece, você vai falar, o que é esse negócio aqui, meu pai? E não tem mais aquele pacotinho, ou seja, aquele bisaquinho para vocês guardarem os componentes dentro, que já tá a legenda, já tá o sumarinho deles lá, você não vai saber mais. Você vai ter que, aí você vai sofrer muito mais até achar o nome do objeto, né, que vai estar ali, tá bom? Então aqui, ó, cada kit de robótica composto por um notebook, uma carta de apresentação que foi para vocês aqui, essa carta, com mais de 440 componentes eletrônicos e uma caixa plástica. Então isso daqui é o que recebe nas escolas, tá, pessoal? Aqui nós temos uma placa de expansão, uma placa de controlador de comunicação, atuadores, sensores, são componentes básicos, né, pessoal, de eletrônica. Pessoal, eu falo que é muito ligado à parte de eletrônica digital, tá, pessoal? Os conectores, adaptadores, fonte de energia. Então, tudo isso vai ter para vocês ali, tá? Aqui são alguns itens, né, pessoal? As plaquinhas protoboard, né, pessoal? A parte sensor, a placa do Arduino, né, que é muito importante, praticamente aqui é o coração do projeto nosso, é aqui, tá, pessoal? É aqui que nós vamos trabalhar praticamente com a parte de armazenamento de informações, que é de dados, né, que é a parte de programação, tá? O módulo. Então, você tem uma expansão de trabalho para ser realizado durante suas aulas e entender cada item, tá bom? Aqui está o sensor de cada item aqui, pessoal, conectado também. Ó, para vocês verem os componentes, como que é minúsculo, pessoal. Então, para se perder é muito fácil, né? E eles são muito frágeis, pessoal. Você pega o capacitor mesmo aqui, tem aluno que começa a abrir a perninha e fechar, quando vê ele rompe, quebra facinho. Então, vocês verem o tanto de probleminha que tem para a gente estar se adaptando com o aluno para não trazer problemas em relação ao material. Aí o material começa a querer falhar. Por quê? O aluno começa a mexer muito nesse material. Aí desconfigura, né, pessoal? A estrutura atômica dele, tá bom? Então, você tem a codificação de cada material para você saber para que serve, né? E a nomenclatura assim, da simbologia também, tá bom? Aqui fala, né? Não estará no kit novo esses componentes, tá, pessoal? Deixou bem claro aqui, ó. Esse aqui é o kit antigo, tá, pessoal? O pessoal agora está recebendo um kit novo de robótica. Tem alguns componentes que não vai ter em relação a isso daqui, tá, pessoal? Se não tem, professor, não vou conseguir montar o projeto. Consegue, porque lá tem outros que vai substituir esses daqui também, tá? Pra vocês verem aqui, ó, os LEDinhos, né? LED é um dos itens que mais estraga, tá, pessoal? Os alunos não sei o que eles aprontam ali, que é só por Deus, viu? Então, é muito fácil estragar o LED, tá? Por ser um material muito frágil. Porque ele trabalha com a parte de emissão de luz, né, pessoal? Então, ele vai ficar acendendo e piscando ali. Aqui é o micro, módulo. Então, todos esses componentes você vai receber, pessoal, nas escolas de vocês aí, tá? Aqui mesma coisinha, ó. Motor passo a passo, motor Sheld, resistores, né? Quem trabalha com a parte de resistência aí, tensão, corrente, tá aqui, né? Tá em casa aqui, né, pessoal? Aqui é outros itens, ó. Então, por que eu falei que é frágil? Se um objeto aqui cai no chão, ele pode ter uma fratura, né, pessoal? Tendo uma fratura, ele pode romper seus dados em relação à comunicação quando você colocar na placa, né, para fazer o meio de comunicação com a linguagem computacional e acaba não funcionando. Aí, por causa do quê? De impacto, às vezes de ficar abrindo e fechando essas perninhas que são muito perigosas, porque são frágeis demais, tá, pessoal? Tá? Aqui é o mesmo a continuação, tá, pessoal? Vocês veem que tem muito componente, ó. O sensor ultrassônico, foi o que eu falei para vocês. Usado muito, tá, pessoal? Ó, pra vocês verem.
A maioria deles são tudo o quê? Frágeis, ó, as perninhas, só para vocês verem aqui, pessoal, ó, muito frágil, tá? As fiações, né, os jumpers, isso daí vem bastante, tá, pessoal? Para trabalhar tanto a fêmea-macho, meio de comunicação da placa, né? Então isso aqui é muito interessante. E também, acabou de usar, guarda certinho para não ficar machucando a ponta, pessoal. Senão tem que pegar, fazer a ponteira de novo, vai dar mais trabalho ainda e vai diminuindo o tamanho do fio. Entendeu? Você faz uma ponteirinha ali, vai diminuindo o tamanho, ficando ruim de trabalhar depois, tá? O cabo USB, que é muito importante de conexão. Isso aqui é muito utilizado, sem isso daqui ele não consegue trabalhar, porque não consegue passar informações para o projeto, né? E sempre, né, é bom a gente ter baterias, né? Já deixar bem claro, né, para a direção, para a escola, ter um dispositivo, né, de baterias para estar guardado ali na robótica, que vamos usar bastante, tá, pessoal? Os componentes lá. Aqui são os kits que vão trazer para vocês também na escola, tá montando, né? O braço robótico, muito bacana esse projetinho também aqui, bem legal, né? Que entra a parte de hidráulica, pneumática, né? A parte de automação, a parte de CLP. Então aqui simula um trabalho real, né? No nosso dia a dia, principalmente nessas máquinas de grande potencial, né? Que é esteira, né? Moto para niveladora, ou até mesmo máquina agrícola, né? Que simula esse processo de trabalho. Aqui é um kit chassi, né? De que o aluno vai conseguir também montar projetos, né? Você tendo aí um seguidor de linha ajuda bastante também para fazer um projeto bem legal isso daqui para utilizar nas feiras também, apresentação. Mas vem esse modelo. O que está aqui vem prontinho, pessoal. É só vocês montarem mesmo, tá? Eles vêm desmontados e você vai montando lá na sua aula, tá? Aqui é mais, olha lá, novos componentes, né? Opa, perdão. Vou botar aqui, licença. Aqui são encerrando alguns componentes, tá, pessoal? Então, são adaptadores, né? Que você vai estar utilizando. Vocês vão usar esse tipo de componentes, né? Em cada tarefa de trabalho prático que vocês forem criar, tá, pessoal? Então, vocês têm um suporte de ferramentas, né? Podendo também utilizar a ferramenta lá, que você vai ter em física, ou vai ter mesmo em química, ou laboratório de mecânica, elétrica, para quem é escola técnica, para fazer uma interligação dos componentes mecânicos e eletrônicos também, tá? Aqui são os destaque, né, de alguns componentes que serão utilizados por outros e outros motivos considerados, né? Uma parte teórica aqui, falando do funcionamento dos componentes básicos que nós temos aqui, né? Que é a aula 3 de robótica. Aqui nós temos software, né? Aqui na sala, todos conhecem o Arduino, pessoal? Sim? Ótimo, ótimo. Sim, pessoal. Em relação a esse software, tá, pessoal? Só vou voltar um pouquinho aqui, tá? Para nós falar um pouquinho dessa parte do software do Arduino. Ele é muito importante para nós, por quê, pessoal? Com ele, você está bem próximo, né, de uma realidade de programação para os alunos trabalhar com protótipos, até mesmo na escola, para construir protótipos, né? Professor, vou trabalhar com irrigação, sistema de automação lá, por gotejamento. Top, entendeu? Se ele começar a interpretar de uma forma mais assídua, né, esse tipo de programação, ele já começa a evoluir. Porque nós temos também o MATLAB, né? Então nós temos Java, vários tipos de programações aí que dá para estar levando também logo após essa parte aí. Professor Juraci, por favor. Por isso que eu perguntei se alguém aqui já trabalha com o Arduino, né? Em relação à parte de programação, né? Você tem, professor? Isso é bom para praticar, treinar, isso é muito bom, tá, pessoal? Isso é top, top, top de linha. E outra coisa, pessoal, quando fala de software, o interessante é a gente estar instalados dentro do nosso notebook. Por quê? Se deixar online, você chega lá, por exemplo, você sabe como é que é a instabilidade da internet, né, pessoal? Não tem internet. E daí? Você vai ficar sem dar aula? Vai ficar sem trabalhar com programação?
Então, os computadores lá da escola lá que você trabalha, que é o kit, né? Você tem a liberdade total para você estar instalando, né? Os programas que você vai necessitar para você ensinar os alunos a trabalharem, para não ficar totalmente escorado, né? Via online, senão deu um probleminha lá na pane, lá, você já fica limitado, não consegue trabalhar na sua aula. Juraci? Com o e-book já é mais difícil, né, professora? Só mesmo. Sim, entendi. Isso já é mais complexo, né, professora? Juraci levantou a mão? Tá. Eu não sei se vocês já trabalhou com Scratch, pessoal. Alguém trabalhou com Scratch aqui na sala aqui já? Tá. Por que eu tô falando assim, pessoal? Não? Tá. Pode falar, prof. Ah, tá. O Scratch, pessoal, não sei se vocês lembram quando começou a parte de programação no estado, entrou Scratch, Python, Java, né? Algumas programações que começou praticamente a robótica ali, né? O índice, né, de programações, dali que foi surgir a oficina robótica, né? Criando, o pessoal começou a criar site, criar páginas, né? Criar jogos do sexto até o nono ano, o foco era trabalhar com Scratch, né? Aí no ensino médio o pessoal trabalhava com Python, com Java, né? Uma linguagem de computação. Não sei se vocês lembram desse tipo de trabalho que aconteceu no estado, pessoal. Tá? Juraci? Viviane, por favor. Exato. EduTech é um programa de formação, pessoal, que é continuada, né? Então, foi bem forte esse tipo de programa EduTech, Mediotech, né? Então, teve um avanço bem legal nesse tipo de formato de trabalho aí, que eu falo que é um social bem legal, né? Mas, Luciana? Isso, pensamento computacional, exatamente, Luciano, perfeito. Show de bola, exatamente. Entra nesses eixos aí, exatamente. Então, vieram esse tipo de trabalho já no nosso patamar de trabalho pedagógico, já entrelaçado, né, na parte de robótica, para nós pegar esses alunos já com um pouco de conhecimento, né, para quem faz esse tipo de oficina já para trabalhar nesse tipo de trabalho pedagógico que é a robótica hoje, tá? Só voltando lá um pouquinho, pessoal, licença. Então, aqui, nós temos material, né, pessoal? Só vou entrar no material para você dar uma olhadinha aqui. Só um pouquinho, tá, pessoal? Então, nós temos suporte para estar correndo atrás de dados e informações para não deixar nenhum tipo de dúvida para trás. Então, nós temos material de apoio. Isso é muito bom. Nós conseguimos correr atrás e não ficar limitado ao nosso conhecimento, que às vezes não está tão apto, né, para trabalhar em relação aos alunos aí. Travar no PDF, meu Deus do céu, aí não, é. Tá abrindo aqui, pessoal. A escola digital do aluno, né, pessoal? Vocês entram aqui, né, pessoal? Todos entram aqui? Sim ou não? Exato. Exatamente. Aqui estão as nossas aulas, né? Vou pegar aqui a aula de tensão e corrente só um pouquinho aqui, tá, pessoal? Só uma perguntinha, vocês têm quanto aluno por sala aí, pessoal?
Só para ter uma noção de espaço. Uns 30, 20, 10, 15. Eles trabalham com quantos alunos na sala? Turma grande. É contraturno? É integral. O dia todo. Ótimo. Legal. Aí o pessoal que trabalha fundamental junta tudo a turma, por exemplo, lá, sexto, sétimo, oitavo e nono, ou separa? Separa. Entendo. Mas vocês acabam misturando então, né? Ou não? Sexto é sexto, sétimo é sétimo, oitavo é oitavo. Separa. Entendi. Vou abrir o material didático aqui, pessoal, mostrar o item para vocês, tá? Exato, perfeito. Não é de enriquecimento curricular, né? Porque nas escolas caiu como enriquecimento curricular para eles. Aqui, pessoal, estou abrindo material, tá? De apoio de robótica. Acho que tem alguns professores já trabalhou esse conteúdo com os alunos que eu comentei agora há pouco de tensão, corrente, né? E acabei pegando esse conteúdo para falarmos aqui, tá? Então, esse material está disponível para vocês estarem seguindo, ou seja, o material de apoio pedagógico que vocês vão estar olhando aí nas aulas de vocês, né? E sempre, né, pessoal, eu sempre bato na tecla em relação ao objetivo da aula. Pelo objetivo da aula, você consegue trazer ferramentas novas para os alunos. Aqui, compreender as grandezas físicas de tensão, corrente, resistência, perceber a importância das grandezas físicas na robótica, as unidades de medida, entender relações de grandezas entre si. O que eu fico pensando aqui, né, pessoal? Só para... Quando falou essa parte ali, seria muito interessante, né? Não sei como que funciona a escola de vocês aí, o professor de robótica trabalhar juntamente com o professor de matemática e física. Mas com esse novo ensino médio ficou um pouquinho mais difícil, né? Você se comunicar. Porque às vezes você começa a falar desse conteúdo para os alunos do ensino médio lá, por exemplo, lá no primeiro, segundo ano lá, mas eles não viram esse conteúdo. Então praticamente você vai ter que sair do zero com eles. Porque se eles tivessem visto ou conseguisse interagir com o professor de física antes de você trabalhar na sala de aula, perfeito, nota 10, né? Aí, por exemplo, vai trabalhar os alunos lá também matemática básica, né? Eles acabam tendo dificuldade, né, em alguns aspectos em relação à parte de cálculo, né? Então isso daí machuca um pouquinho a aula sua também. Professor Ricardo, por favor. Isso. É o que a Viviana acabou de falar agora, né? Ainda, infelizmente, né, a gente sofre bullying nessa parte aí de falar que é uma disciplina interdisciplinar. Eu falo professor de arte, dos pedagogos lá, professor de filosofia, tudo entra na disciplina de robótica, porque tudo tem embasamento teórico escrito ali. Começou quando? Entendeu? Quando surgiu a energia elétrica? Quem que é Ohms? Entendeu? Quem que é Kirchhoff?
Existe um processo histórico ali. Mas o mais complicado, igual o professor falando agora há pouco ali, é trabalhar essa multidisciplinaridade com outros professores, né? Porque você não está tomando a frente do professor, tomando espaço dele em relação a ensinar o conteúdo que ele deveria ter dado ou vai dar ainda. Você está ajudando o professor. Então, fica difícil, né? Você conseguir trabalhar com a sintonia, né? Com a sua equipe, se trabalhar pensando dessa forma, né? Como que você vai chegar depois no professor, uma professora que falou esse tipo de assunto, para pedir um apoio, né? Para estar passando esse tipo de cálculo, porque às vezes a pessoa está no segundo ano do ensino médio, tem uma dificuldade, né? Por exemplo, operar uma matriz ou determinante, trabalhar com seno, cosseno, tangente, entendeu? E uma coisa que poderia estar ajudando o professor de matemática também lá, você recapitulando o conceito, né? Não é tomar frente, eu acho que acontece isso, professor, infelizmente acontece ainda e tá difícil tirar esse rótulo, né, do pessoal de trabalho aí pedagógico. Ô, Carlos, você ia falar uma coisa, Carlos? Não? Beleza, tá? Pessoal, então, né, eu vou voltar lá um pouquinho lá, tá? Então, os objetivos são sempre esse daqui, tá, pessoal? Só para falar um item importantíssimo aqui, sabe, o ano passado, pessoal, na aula de física, teve um experimento de física que trabalhava a parte de cinemática, equação vetorial, uns cálculos bem legais. E um professor de matemática, ele falou, professor, posso tentar dar aula junto com o senhor? Rapaz, não é que ficou legal? Nós dois deu aula na sala de aula, né? Eu falava da física, né? E ele falava da matemática, entendeu? Ficou muito interessante. Mas teve professor que não achou muito legal interagir esse tipo de conhecimento. Ele estava na hora de atividade, né? Eu vou fazer um teste. Que tem escola que faz isso daí, pessoal. Trabalha dois professores, por exemplo, ao mesmo tempo postando um assunto, que eles interagem na sala com os alunos, fica bem interessante, né? Porque daí eu pego o cara que já é específico de matemática e pega a parte específica de física, junta ali e vira uma aula dinâmica. Então, isso daí, fizemos um teste piloto, gostamos, né? Até hoje, quando dá uma aula de atividade, bate as duas aulas, ele tenta interagir, conversar com os alunos em uma linguagem diferente, né? Eu falo linguagem matemática, o senhor fala linguagem física. Isso aí, acho que é muito importante, esse tipo de trabalho coletivo, né? Trabalhar o coletivo, para mostrar para os alunos que nós também somos unidos, né? Então, acho que falta essa interação dos professores também. Aí, beleza, pessoal. Então, o objetivo da aula, você tendo o objetivo da aula, você consegue buscar materiais, né? Buscar ferramentas, sempre fica de olho no objetivo da sua aula. Aí você vai dar aquela, opa, peraí, vai trabalhar com unidade? Bacana. O que eu preciso passar para os alunos? Não ficar limitado somente à parte de tensão, que é volts, né? A corrente, que é ampere, resistência, que é ohms, mas ficar esperto com as unidades. Por exemplo, relembrar eles trabalhar com metro, centímetro, né? Quilômetro. Então, pensa e fala, professor, já vi isso daí, porque se falar ampere, ele vai falar, o que é isso? Ele não vai entender que aquilo é unidade de medida. A hora que ele entender que metros, né? O que é centímetros, que ele já viu lá no ensino fundamental, aí na hora que você falar ampere, entendi, professor, é a unidade da medida de corrente elétrica. Pronto, entendeu? Porque se não fizer essa interação, buscar coisa de trás, ele não vai entender o que é corrente elétrica nunca, em relação à parte teórica, tá, pessoal? Estou falando. Porque ele tem essa visão de ampere, potência, tensão, ohms, que é resistência, ele vai chegar na disciplina de física, quando você não viu para dar aula, vai ter uma facilidade imensa para discussão com o professor, entendeu? Para interação na sala de aula. Então, você vai ajudar muito nesse aspecto dos alunos, tá bom? E, infelizmente, tá, pessoal, quem trabalha um pouquinho demais de matemática a fundo, acaba passando conceitos, né, de matemática básica, para os alunos estarem voltando a aprender alguns itens, tá? Não tem jeito, tá, pessoal? Às vezes a gente tem que pegar, voltar um pouquinho para trás, para eles tentar assimilar algum tipo de fórmula, tá, pessoal? Tá? Aí eu vou continuando aqui, pessoal, fazendo um favor. Tá? Aqui as competências, né, pessoal? Nós temos aqui para seguir, mas vamos lá para a cerejinha do bolo aqui, pessoal. Aqui eu falei para vocês aqui a interação, né? Aí o cara fala, professor, biologia, sociologia, todas as disciplinas estão compradas aqui nos nossos conteúdos de robótica. Pensamento crítico, afinidade tal, resiliência, resolução de problema, colaboração, tudo aqui. Então, quando fala de resolução de problemas, é ali que eu falei agora há pouco para vocês no começo do trabalho nosso de hoje, que é importante eu não pensar. Porque se ele não pensar, ele não vai criar. Ele vai copiar, ele não vai conseguir
criar nada. Ele não vai ter sugestão depois do projeto que ele montar com vocês. E se ele não tem sugestão do projeto que ele montar com vocês, esse aluno não está pensando. Então, alunos pensadores, ele tem que criar situações, problema para ele. Professor, e se fizesse isso? Daria para montar tal projeto? Dá para trabalhar com isso? Quando ele falar isso para vocês, significa que ele está pensando. Ele está ali martelando, está falando, será que não dá para fazer isso daqui? Então, aí você puxou o aluno para pensar. Agora, se ele não fizer questionamento, pergunta para vocês, ou para mim, fica difícil saber realmente ele aprendeu ou não o que ele está fazendo, né? Se ele só mesmo montou o projeto. Então, temos que fazer esse tipo de investigação. Eu mesmo, na sala de aula, pessoal, todas as aulas de robótica que eu termino, eu falo para os alunos trazer um relatório para mim, ou fazer um relatório por escrito, ou ditado ali, para entregar para mim na próxima aula, do que foi trabalhado naquela aula. Então, eles pensarem no que eles fizeram, né? E colocar algo assim que eles acharem interessante trabalhar também em relação àquele conteúdo, tipo de projeto. Já vou lá e não pega neles. Pessoal, é o seguinte, se alguém tiver alguma ideia direcionado a essa linha de trabalho que fizemos hoje, por favor, coloque no relatório. Então, eu faço isso sempre com os alunos, tá? Tá tendo resultado? Sim, porque eles trazem um monte de ideias de projetos aí que uma ou outra acaba sendo construído na nossa exposição, porque todo ano tem aqui em Açaí. Então, criam projetos, criam ideias e acaba sendo realizados esses projetos, né? Nós tentamos sempre trazer projetos sustentáveis, para não ter muito custo, benefício, gasto, né, pessoal? Que a escola não tem condição de estar investindo tanto assim em projetos. Mas com sucatas, né, utensílios que são muito descartados, nós trazendo para a sala de aula para montar os projetinhos com eles, tá bom? Eu aproveito isso fazendo uma atividade, tá, pessoal? Com os alunos nossos lá de robótica. Beleza? Aqui são os materiais que sempre vai estar... Esse daqui é muito importante, tá, pessoal? Essa lista de materiais, por que eu falei da caixa de robótica? Tá organizado. Se tá organizado, você só pega ali o checklist, né? Pum, 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 pum. Opa, aqui minha caixa tá certinha, meu material tá pronto. É só chegar com os alunos e debulhar o nosso conceito de trabalho, que é a parte prática. Aí você separa esse material, todas as equipes estão certinho? Contou, analisou, beleza. Agora vamos começar a montagem e a programação nossa, pessoal. Então, aí começa a atividade. Então, você tem ferramentas para trabalhar, para acompanhar o passo a passo. Então, por isso que eu falei, professor, eu estou com medo de trabalhar com robótica. Não, por favor. É tranquilo porque você tem alguém para estar escorando ali, que é o material de apoio, né? E agora nós temos o grupo de formação. Tem dúvida? Manda para a gente. Manda no grupo lá, manda no particular. Vamos fazer junto, vamos fazer acontecer. Tá? E se tem algum aluno com ideia legal, me manda no WhatsApp. Eu gosto de projeto novo aí, pessoal. Pensar em projeto, coisas novas aí. Eu adoro essas coisas. Aqui, pessoal, lista de materiais, né? Nós temos aqui para trabalhar com os alunos. Que nem tem cola ou fita adesiva, não vai estar no kit, mas nós temos que conseguir da escola ou algo nesse sentido. Por isso que é interessante você trabalhar a sua aula antes de você ir para a sala de aula. Não deixar para, professor, preparar a aula hoje para amanhã. Não vai dar bom. Não vai. É uma semana antes, pessoal, sério. Você ir pensando, né? A escola não tem tesoura, pronto. Já vai complicar a sua vida. Se já não tem, você já pergunta antes, né? Não tem, vou pegar de casa. Entendeu? E pensa bem o material que você leva para a escola, ou melhor, alunos, por favor, esse material vocês conseguem para mim? Pum, acabou. Então, esse planejamento é muito importante, tá, pessoal? Seguindo aqui nosso roteiro, tá, pessoal? Aqui você tem um método para você estar seguindo, com oscilação de 15 minutos, com os alunos, né? Falando um pouquinho da parte de circuitos elétricos para eles, né? E sempre que você vai falar de circuitos, né? Elétrico, nesse caso aqui, entra a parte de química, né, pessoal? Falando a parte de nêutrons, elétrons, prótons, polo positivo, polo negativo. Aqui, praticamente, você consegue já trazer, né? Se você for pesquisar ali fora do material, já começa a entrar um pouco de eletromagnetismo, né? E campo magnético, então fica legal. Então, quando você começa a criar, você mesmo, professor, acaba criando situações, nossa, tá falando de parte de elétrons, comportamento ali, dá para trabalhar polo sul, polo norte, ótimo, show. Pode começar a falar para os alunos, que é conteúdo que pode vir logo para eles trabalhar. Então, o professor também acaba criando essas aulas, né? O extra aí para estar falando para os alunos na sala de aula, tá bom? Que eu falei para vocês da fiação, tá, pessoal? Nós temos alunos que nunca pegou um fio na mão, tá, pessoal? Fique bem claro isso. Sentir, pegar,
tá? Pegar o fio, manusear ele, né? Cortar o fiozinho, tinha um alicatinho para cortar o fiozinho, para ver o cobre. É sério, tem aluno que nunca viu um cobre na mão, o material cobre. Então isso é muito importante, mostrar o fio, né? O fio destilado, como que é o processo de destilação do fio ali. Então ele tem que sentir isso daí, esse contato. Faça isso, que é muito importante. Ele cortar um fio, oh, que legal, professor, molinho. A ductibilidade do material. Isso trabalha a resistência. Então é jogada. Vocês têm que criar esses macetes. Tem pessoas a cortar um fio, parece que está cortando uma corda, né? Fica ali, oh, meu Deus. Então, por quê? Não teve oportunidade. Ali é o momento dele fazer esse tipo de trabalho. Então, professor, não é só programar, pessoal, pelo amor de Deus. Eu estou cansado de ver isso nos laboratórios de robótica. Eu não sei o que eu faço para mostrar para o professor. Eu não quero somente programador, eu quero o aluno que ele sabe o que está fazendo. Eu quero que o aluno chegue lá, fala neutro, fase, mas ele está pensando na cabeça dele o que é um neutro e fase lá no processo prático. Mas se ele não pegar na mão e não sentir, fica difícil. Porque a energia elétrica você não consegue, só se levar um choque numa descarga elétrica para sentir, né? Ao contrário, você não consegue, só enxerga por temperatura, né, pessoal? Fica mais difícil, né? Então aqui uma dica, tá, pessoal, para sempre estar trabalhando com esse tipo de atividade, mostrar para o aluno para ele sentir esse material, tá? Na sala de aula, tá bom? Aqui são dicas, né, de leitura para vocês estarem olhando, para vocês estarem observando, né? Aqui é o que legal, né? Esse par de circuito, né, sentidos das correntes elétricas. Porque se olhando a par de circuitos, pessoal, se você pensar ali, já vai entrar o quê? Circuito em série, circuito em paralelo, o circuito em misto. Professor, o que o senhor está falando? São conteúdos básicos de circuitos, tá? Porque daí o aluno, na hora que ele começar a entender, quando você fizer um circuito lá, um quadro lá, um circuito em série, um circuito em paralelo e um circuito em misto, e ele entender qual que é a divisão de corrente, qual que é a divisão de resistência e assim por diante, entender o que é um vetor, entendeu realmente por que o I lá tem aquela flechinha em cima lá, rapaz, você vai, nossa, é muito gostoso, gratificante, porque tem aluno que vê aquilo lá e fala, o I é corrente. Corrente o quê? Vetorial. Porque o vetor tem sentido, direção, entendeu? Intensidade, ele tem um módulo vetorial para trabalhar ali. Então, ele tem que saber esse processo e princípio. Você não perde tempo, você ganha tempo explicando isso para ele. Tá bom? Às vezes o cara é físico, às vezes o cara é matemático, mas ele sabe para ele, acaba passando batido. Ele pensa que a sala sabe, realmente a sala não consegue entender esse processo. Aí ele não entende, ele não sabe nem o que é um módulo, né? E fica difícil. É bom explicar sempre na prática esse tipo de conceito, tá, pessoal? Principalmente que é pessoal que é da área de física e matemática aí, tá? Química, né, pessoal, aqui, né? Então, por isso que eu falo, são os sentidos, né, da corrente elétrica ali por diante. Vamos aqui, né? Aqui é o LEDinho nosso aqui, eu falei para vocês observaram lá na distribuição dos materiais que eles são frágeis, certo? Caiu, entortou, porque é um tar de ajuste aqui, estica a perninha para cá, para lá, meu pai do céu, haja LED, é complicado, tá? Então tem que ficar em cima dele em relação a isso para não estragar os materiais. Por mais que LED é barato, né, tão caro assim, é bom a gente ter um pouco de cautela, tá, pessoal? Trazer isso um pouquinho para a vida real dos alunos aí, que logo estão fazendo isso na prática lá, se Deus quiser, no trabalho deles, tá bom? Então aqui para vocês entenderem, né, as hastes do material, porque se você for passar isso daqui, pessoal, bem com calma ali, você vai levar um tempo imenso. Por isso que é bom você dar uma olhadinha antes, pegar os tópicos principais que você vai atender a sua demanda na sala de aula e mandar a bala, seguir o fluxo. Porque é muito complexo, é muito material teórico ali para vocês estarem trabalhando em leitura, tá, pessoal? Então, resumo, fala assim disso daí e já passa para os seus alunos. Aqui da bateria, mesmo esqueminha, tá, pessoal? Eu falei que tem que ter bateria na escola, né, pessoal? Pilhas, né, para estar usando. Aqui é um simulador, né, pessoal? Isso daqui é um tipo de trabalho, bem, por mais que é simples, né, o aluno tem que entender muito bem o que é um polo positivo, o que é um polo negativo, por que vai acender o LED, da onde que é a combinação dessa bateria, como é composta a bateria, aí você pode falar por que a bateria não pode ser jogada no solo, e vai entrar vários aspectos, a parte ambiental. Então você cria, só nesse circuito, eu consigo dar 2 aulas com o aluno, de falar desse circuito. Então, fica nossa, não tem como você ficar limitado ao conteúdo. Foi para vocês.
né? Aí já entra a parte da sustentabilidade, da parte da natureza. Então, ó que legal. Então, é princípio lógico de cada professor. Se quer abordar o assunto ali que você da sua área, entrou nesse assunto, vai lá e manda bala. Porque o aluno precisa aprender coisas novas. E você entendendo o assunto, segue. Se não entende, explica o essencial para ele e vai tocando para frente dos alunos. Só não pode ficar sem esse tipo de conhecimento aí, pessoal. Tá? Aqui, né, pessoal, um circuitinho bem legal também aqui, que para quem vai trabalhar, ou já trabalhou, né, da parte corrente contínua, alternada, harmônica e não harmônica, né, são conceitos legais para trabalhar isso daí também. Mas o importante também é trabalhar com as formulinhas básicas, né, do URI, né, da potência, o I igual a I. Então, essas coisinhas é bom porque chega no Enem ajuda. No vestibular vai ajudar ele, entendeu? Às vezes ele não vê na disciplina, vem em robótica. Então ele vai conseguir ir embora aí com o seu conteúdo básico em sala de aula. Tem que pensar, fazer sua parte, tá, pessoal? Então aqui está o gráfico bem legal, né? Polo positivo, polo negativo. A parte de tensão e o tempo. Deixar bem claro para os alunos, né? Por que lá em matemática tem que aprender gráfico de primeiro e segundo grau? Tá aí! Né? Trabalho, o que é o X, o que é o Y, por que o X é o tempo, por que o Y é velocidade, e assim por diante, espaço. Então, essa parte aí. Continuando aqui, pessoal. E assim vai. Aqui você tem aqui, ó, a batalha das correntes, né? Tem trailer, né? E o que eu falo sempre para vocês, o material, aqui eu falei as formulinhas para vocês aqui, para estar passando para os alunos, pelo menos o básico, essencial para eles entenderem. Mostra um exemplo lá, matemático lá, para eles pelo menos terem isso em mente, que já viram, né, pessoal? Esse tipo de trabalho que vocês vão mostrar para eles, né? E sempre mostrar também o princípio prático, né? Por que ele está estudando isso? Qual que é a serventia disso daí, né? Isso é muito importante. Como eu falei agora um pouquinho aqui, ó. Essas formulinhas aqui, ó, cai igual água em vestibular, em concurso, né? Enem mesmo, aí cai muito. Questões ligadas à parte histórica, né? Então, entra a parte de história, entra a parte de geografia, entra toda a disciplina no conceito. Olha que interessante. Então, são conteúdos que o professor não precisa ter receio de trabalhar. Porque não é somente matemática, física e química. Não. Todos estão ali juntos, né? Claro que computação entra um pouquinho mais a fundo, quem está nessa área está mais tranquilo por causa da programação. Mas entra nessa parte teórica mais maçante, ele passa um pouco de dificuldade também. Tem que ler um pouquinho mais. Tá, pessoal? Conforme o nosso combinado, né, pessoal? A gente não pode estar, entre aspas, né, estendendo aquilo que nós começamos a trabalhar, tá? Eu vou pedir para vocês, antes de vocês saírem da aula, por favor, lá na mensagem marcar para mim o nome de vocês, tá, pessoal? Se é ensino médio ou fundamental, precisa disso, tá? Fazendo um grande favor. E a escola, tá bom? Opa, Juraci, os alunos têm um circuito de controle, que legal. Isso é top, top, top. Você já tirou ele da área de conforto, já, Juraci. Muito bom, gostoso. Top, top. Aí, do mais, né? Nossa aula, como prometido, até às 5h40. Começamos um pouquinho de um minutinho ou outro. Vocês podem deixar para mim o link, né? Lá na mensagem, o nome, o ensino, que vocês trabalham nesse ensino médio fundamental, e também a escola, fazendo favor. E de preferência, conseguir também o local de apresentação de vocês. É o núcleo de Cornélio, o núcleo de Londrina, o núcleo de Curitiba. Pelo menos um NRE para mim, fazendo favor. Tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Fiquem à vontade, por favor. Isso. Não, mensagem pode colocar aqui mesmo na mensagem, no Meet mesmo, tá? Que depois eu copio aqui, jogo no Word e já coleto os dados, fazendo favor. E também já fixo a chamada de vocês também, tá, pessoal? Que essa semana foi corrida, nem consegui fazer a promoção de chamada para vocês também já. E nem liberou a RCL de vocês também. Mas liberando no final de semana, já faço chamada de vocês também, tá? Aí, semana que vem, eu vou comentar com vocês também sobre o plano de trabalho que vocês têm que fazer, tá? Do aula de robótica, para entregar para mim, tá bom? Eu vou comentar com vocês semana que vem com calma sobre isso daí também, tá? Ricardo, pode falar, professor. Certo. O horário, professor? Vou olhar meu calendário aqui, professor. Na terça-feira, eu trabalho com a turma C das 14h20 às 16h, professor. Tá? E na quarta-feira, o mesmo horário, das 14h20 às 16h também, tá? Se caso tiver alguma
possibilidade, se tiver algum problema, né? Às vezes tem uma correria ou outra aí, vocês podem estar adaptando também, que eu dou um jeito depois na RCO ali e registro o nome de vocês, tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Fazendo um favor? E vou deixar vocês bem claro como que funciona o nosso grupo de WhatsApp lá, tá? Se eu tiver material, se eu tiver algum trabalho, alguma atividade que eu fiz ou alguém fez, vão compartilhar no grupo. Isso é muito importante. Eu vou deixar vocês para estarem compartilhando algum vídeo interessante na nossa área. Vamos compartilhar, vamos trocar experiência no nosso grupo lá, tá? Eu vou estar fazendo isso no grupo, lá no Class também. Essa semana tá naquela correria, adaptação aqui, para lá e para lá, mas vou estar fazendo isso com vocês também, tá? E as atividades de vocês que eu pedi para vocês, eu vou estar fazendo com vocês também juntos, tá? Eu peço, eu explico o esquema, como vai ser feito o trabalho, vocês me fazem um feedback e vamos tocando assim até o nosso fim de módulo de trabalho, tá bom? Aí, por favor, se tem projetos legais aí, compartilha, não deixa para vocês. Vamos tentar compartilhar, porque aí eu dou um feedback pro projeto, o professor também dá um feedback pro meu projeto, e assim vai trocando ideia e vamos crescendo essa extensão da nossa robótica aí. E para quem não tá, professor, tô perdido sem nada, vai aprendendo com a gente também, tá bom? Aqui é um pegando na mão do outro, tá, pessoal? Aí, conforme vocês forem registrando os dados de vocês, se não tiver dúvida, um abençoado e finalzinho da tarde para vocês, tá, pessoal? Final de semana para vocês também. Bom descanso para todos, tá, pessoal? Merecido. E semana que vem nós vamos estar juntos aí. Tem dúvida, por favor, pode perguntar no WhatsApp, pode perguntar no particular, manda no Class, manda no e-mail, é um ajudando o outro. Não pode esquecer disso, tá, pessoal? Aqui ninguém anda sozinho, tá? Se fosse sozinho, não tinha pegado nem essa profissão de formador, não ia ficar quietinho na minha área lá, com o meu conhecimento que eu tenho na minha sala de aula. Mas eu quero compartilhar e ajudar vocês. E vocês me ajudam também, tá? Feedback é bom, isso é preciso. Escutar a verdade, isso é muito importante, tá, pessoal? A gente tem que amadurecer muito isso daí, tá? Ah, professor, não tá bom, pode falar. Ah, eu queria programar, eu queria fazer isso daqui. A gente está exposto para levar as burdoadas para aprender, tá, pessoal? Então a gente tem. Ah, professor, você não pode ser chato nem também ser egoísta de falar a verdade. Tem que falar a verdade. Nós temos que ser bem construtivos aí, porque nós somos adultos, né, pessoal? Então aqui nós temos que sentir uma família, porque família também tem conflito, faz parte. E muito obrigado. Se tiver alguma dúvida aí, vocês podem ficar à vontade. Anotou? Um abraço, fique com Deus e um bom descanso para vocês, tá, pessoal? Obrigado mesmo, tá? Tchau, tchau. Obrigado, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Boa semana.